Então, agora a gente vai para a parte de integração numérica, a segunda parte nossa de simulação de processos para resolver os nossos sistemas de equações que vão formar os nossos processos. Então, grande parte das nossas equações vão estar em estado transiente. Vão ser equações ou sistemas de equações em estado transiente que vão geralmente fornecer EDOs. Às vezes, a gente não vai ter como obter a solução analítica dessa EDO ou desse sistema de EDO. Então, a gente pode lançar mão de alguns métodos de integração numérica que vão permitir que a gente conheça a nossa variável de estado ao longo da variação da nossa variável independente. Então, alguns desses métodos a gente vai ver aqui agora, sendo eles os métodos de Euler explícito e implícito e também os métodos de Runge-Kutta de segunda e quarta ordem. São 4 métodos de integração numérica que são bastante simples de serem implementados computacionalmente e mesmo assim eles nos fornecem respostas bastante satisfatórias, como a gente vai ver agora aqui. Então vamos começar pelo método de Euler explícito. Vocês podem ver aqui que ele já tem a equação característica do Euler explícito, dado por xk mais 1 é igual a xk mais a função em xk vezes ΔT. A gente já vai ver o que é isso. Vamos começar aqui pelo ΔT. ΔT é o tamanho do passo de integração. Então, eu usei a simbologia de t porque na maioria dos problemas de engenharia química, a nossa variável independente é o tempo. Então, geralmente a gente vai integrar em relação ao tempo. Por isso que eu usei o símbolo de t relacionado ao tempo. Mas esse ΔT quer dizer o passo de integração. O que é isso? Vamos lembrar lá do exemplo do tanque de armazenamento, que enchia ou esvaziava, dependendo das vazões de entrada ou de saída. Esse tanque tem uma altura de fluido nele variando com o tempo. A gente não sabe se está esvaziando ou enchendo, mas ela está variando. Esse tempo, vamos supor que ele vai de 0 a 10 segundos. A gente pode dar passos de integração ao longo desses 10 segundos para verificar como está a nossa variável de estado em cada um desses incrementos. Então, por exemplo, um ΔT muito intuitivo para esse caso é um ΔT de 1 segundo. Então, a gente vai ter uma condição inicial no tempo 0, vai dar um passo de 1 segundo, vai saber a nossa variável em 1 segundo. Vai dar um passo de mais 1 segundo, vai saber o valor da nossa variável nesse segundo segundo. E assim por diante até chegar ao final do nosso tempo, até chegar aos 10 segundos, como a gente tinha estabelecido anteriormente. Então, esse é o nosso passo de integração, é o quanto a gente vai caminhar a cada vez na nossa variável independente, nesse caso o tempo. Todos os métodos que a gente vai ver aqui nessa seção são métodos de passo fixo, ou seja, esse ΔT não varia quando a gente estiver aplicando o método, ele vai ser sempre fixo. A gente tem também aqui a função em xk. A função em xk é o valor da derivada no ponto que a gente está avaliando. Ou seja, é o lado direito da nossa equação com o valor atual de x que a gente tem. A gente vai resolver exercícios agora aqui e já vai ficar mais claro isso. Xk é o valor da nossa variável de estado no momento atual, no passo de integração k, e xk mais 1 é o valor da nossa variável de estado no próximo momento, em k mais 1. Ou seja, por exemplo, a gente tem uma condição inicial para o nosso problema, ela vai se enquadrar aqui em xk. E a gente quer saber o valor de x em 1 segundo, vai ser em xk mais 1 que a gente vai descobrir isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente pode fazer isso. Então eu peguei um exercício bem simples, um exemplo bem simples que possui uma solução analítica para a gente poder comparar o desempenho dos métodos. Então, aqui a gente tem a nossa EDO e a condição inicial dela, né? X no tempo 0 é igual a 1. Aqui eu só adicionei de novo a nossa equação característica do Euler explícito para ficar um pouquinho mais simples e vamos proceder aos cálculos. Então, para k igual a 0, a gente tem que x1, né, xk mais 1, é igual a x0
mais a função aplicada no ponto zero vezes o ΔT. Então, o ΔT a gente pode adotar aqui nesse caso de 1. Vamos usar o 1 segundo que a gente acabou de falar. Então, o ΔT vai ser igual a 1, porque também vai nos facilitar os cálculos aqui. Quem que vai ser a função em x0? A função em x0, como a gente disse aqui, é o valor da derivada nesse ponto. O valor da derivada nesse ponto é o lado direito da nossa derivada aplicada no ponto que a gente está interessado. Então, se o x0 é igual a 1, o nosso f de x0 vai ser 1 sobre 5 vezes 1, que é o que está aqui, 1/5 vezes 1. x0 é 1, a gente substitui aqui, e assim a gente calcula x1, que vai ser 1,2. Ou seja, o valor de x no meu próximo segundo vai ser 1,2. Ele aumentou um pouquinho. A gente repete isso até o final do nosso passo de integração. Então, por exemplo, se a gente quer saber agora o valor de x no segundo 2, né? No segundo segundo, x2 vai ser igual a x1 mais a função aplicada em x1 vezes o ΔT. Ora, a equação é a mesma. Então, x1 agora é 1,2. Vocês notem que antes a gente usou x0, que era a nossa condição inicial, e a gente descobriu x1. Então, agora a gente usa x1 para descobrir x2. Então, x1 é igual a 1,2 mais a função aplicada em x1, ou seja, 1/5 de x1. x1 é 1,2, então é 1/5 de 1,2, vezes o ΔT que a gente está utilizando como 1. Então, 1,2 mais 1/5 de 1,2 vai dar 0,24, vezes o ΔT, que é igual a 1, a gente vai ter um valor de 1,44. Então, esse é o nosso valor da variável de estado x no segundo 2. No terceiro segundo, a gente vai repetir o procedimento para obter o valor de x de 1,728. Então, é simplesmente isso. A gente vai utilizando a informação da nossa derivada, que é uma taxa de variação ao longo do tempo, nesse caso, para obter a informação que vai nos dar o próximo valor da nossa variável de estado. É assim que o método de Euler funciona. A gente pode repetir esses cálculos aqui até o segundo número 10, que a gente vai ter o perfil da nossa variável ao longo do tempo. Como que a gente pode fazer isso no Excel, por exemplo, para ficar muito simples e não precisar ficar fazendo todas as equações à mão? Então, vamos lá, um exemplo aqui, gente. O ΔT está fixo em 1. Então, já coloquei aqui nas duas primeiras células, ΔT 1. Agora, eu fiz uma coluna com cada passo de integração, uma outra coluna com o tempo, e o tempo vai ser sempre o tempo dessa célula vai ser o tempo anterior mais o ΔT, mais o passo que eu dei. Nesse caso, como o passo é 1, aqui vai ficar com um incremento de 1 em 1. Mas se a gente desse um passo menor, vamos dizer de 0,5 segundos, aqui seria 0, 0,5, 1, 1,5. Então isso aqui vai depender do nosso passo de integração, vai depender do nosso ΔT no nosso caso. Ok, temos a condição inicial, x0 é igual a 1, e a função aplicada nesse ponto vai nos dar um valor de 0,2. Agora a gente utiliza o valor anterior de x, né? X em 0, mais a função aplicada nesse ponto vezes ΔT para obter o próximo valor de x. A gente utiliza esse valor de x mais o ΔT vezes a função aplicada nesse ponto para obter o próximo valor de x. O mesmo procedimento que a gente acabou de ver no slide anterior. Então, a gente pode fazer uma planilha da seguinte maneira. A gente pode vincular essas células assim. Eu até tirei um print aqui para mostrar para vocês. A gente tem a célula anterior de x, mais a função aplicada no ponto anterior, vezes o ΔT. E notem que o ΔT está fixo. A gente tem cifrão antes da letra e antes do número para fixar a célula. Assim, eu posso simplesmente digitar aqui na primeira célula a nossa equação e depois só puxar aqui para baixo sem medo de sair aqui do ΔT. Então essa é uma maneira muito simples de resolver uma integral, uma EDO, aliás, através do método de Euler explícito no Excel.
Aqui a gente tem uma animação, um código de exemplo para vocês poderem fazer uma animação, em caso vocês quiserem. Esse código está programado em MATLAB, que dá o comportamento de x ao longo do tempo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A primeira vez que a gente aplicou a nossa função no x0, a gente obteve um valor de 0,2, ou seja, a nossa taxa de variação entre o segundo 0 e o segundo 1 era de 0,2. E a nossa condição inicial era 1. Então, no primeiro segundo, a gente vai ter um valor de x de 1,2. Então, olha só. Isso aqui, ó, esse primeiro pedaço da curva, que vai entre 0 e 1, ele tem um incremento no eixo y de 0,2, que é a taxa de variação da nossa LO. É simplesmente isso que o método de Euler está fazendo. A gente vai ver mais adiante que essa simplicidade no método de Euler traz alguns erros, mas mesmo assim, se a gente escolher o passo apropriado, ele vai ser bem utilizável para a gente poder ter uma noção, se não quantitativa, uma noção muito boa, qualitativa do comportamento das nossas variáveis do processo. Então aqui a gente tem a tabela com o valor de cada uma, no tempo de cada um dos valores de x, né? Como que x está variando ao longo do tempo. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo aqui, experimentar e implementar em Excel e ver se todos os valores batem também. Ok, a gente obteve um método de Euler explícito através de uma diferenciação para frente. A gente também tem uma versão do Euler implícito, que é obtido através de uma diferenciação para trás. A diferença que isso vai ocasionar na nossa equação geral é que agora, para obter o próximo valor de x, o xk mais 1, a gente vai usar o x anterior, o ΔT também, mas agora a função vai ser aplicada nesse próximo valor de x. Então, o que acontece, gente? Nem sempre a gente vai ter o valor desse xk mais 1 e nem sempre a gente vai conseguir isolar ele para resolver. Nesse caso, nesse exemplo, a gente vai conseguir, portanto vai ficar muito mais simples de utilizar o Euler implícito, mas às vezes esse xk mais 1 não vai poder ser isolado. Então o que vai acontecer? A gente vai ficar com uma equação algébrica implícita, então a gente vai precisar utilizar algum método numérico de equação algébrica para resolver essa função no passo de integração que a gente estiver tratando. Então, esse não é o caso nesse exemplo aqui, mas isso pode vir a acontecer. Então, a gente vai ter que acabar utilizando um método de integração numérica juntamente com um método de resolução de equações algébricas não lineares. Então, vamos olhar como é que fica aqui. Se xk mais 1 é igual a xk mais ΔT vezes a função aplicada em xk mais 1, xk mais 1, então, para esse caso, é xk mais ΔT vezes a função 1/5 vezes x, mas no ponto xk mais 1. Se a gente manipular algebricamente essa equação, a gente vai ver que a gente consegue isolar o xk mais 1, que vai ficar como xk mais 1 igual a xk sobre 1 menos ΔT sobre 5. E agora a gente pode proceder aos cálculos para cada passo de integração. Então, para k igual a 0, a gente tem que x1 é igual a x0 sobre 1 menos ΔT sobre 5, que vai nos fornecer um valor de 1,25. O procedimento, da mesma maneira que no Euler explícito, vai ser repetido até a gente chegar ao fim do nosso tempo de integração ou até o nosso processo entrar num estado estacionário. Então, a gente vai saber que a partir dali já não tem mais modificações ao longo da nossa variável independente. Então, aqui a gente tem uma tabela com os valores obtidos para o Euler implícito. Então, vocês podem ver que aqui também a gente tem um desvio da solução analítica. Por que a solução analítica está aqui? Esse caso, esse exemplo, ele possui solução analítica, portanto, ele possui uma solução exata. Isso não vai ser sempre o caso nos nossos problemas. Então, às vezes, a gente não vai poder obter essa solução analítica. Então, a gente vai usar os métodos para obter uma solução aproximada. Então, toda solução que a gente obtiver com esses métodos, ela vai ser aproximada
Somente a solução analítica é a solução exata. Mas a gente busca os métodos que nos aproximam o máximo possível dessa solução analítica. E a gente vai ver agora aqui o quanto o Euler explícito e o Euler implícito se aproximam da solução analítica. A gente tem aqui na curva preta, nessa linha preta, a solução analítica. Os pontos azuis são os obtidos com Euler explícito e os quadrados vermelhos são os obtidos com Euler implícito. Então vocês podem ver que os erros vão aumentando ao decorrer da integração. Por quê? Porque a cada passo de integração a gente vai ter um pequeno erro em qualquer um dos dois métodos. Esse pequeno erro vai ser propagado para o próximo passo de integração, que por sua vez vai propagar mais erros para o próximo passo de integração e assim por diante. Então, esses métodos, do jeito que eles estão sendo utilizados aqui, eles vão acabar fornecendo respostas cada vez piores ao longo do tempo. Vocês também podem perceber aqui nessa figura que o Euler implícito está superestimando o valor de x ao longo do tempo, ele está acima da curva da solução analítica, enquanto o Euler explícito está subestimando os valores. Esse é um comportamento bem típico dos métodos de Euler explícito e implícito. Eles geralmente vão para lados contrários em relação à nossa solução analítica e é assim que eles se comportam. Alternativamente, a gente pode lançar mão do uso dos métodos de Runge-Kutta de segunda ordem ou Runge-Kutta de quarta ordem, que são métodos ainda simples, porém um pouquinho mais complexos que os dois métodos de Euler, porém muito mais precisos. Então vamos dar uma olhadinha neles, por que eles são mais precisos. Comecemos pelo método de Runge-Kutta de segunda ordem. Então olha só, aqui a gente tem, na nossa equação característica, a gente tem M1 e M2, que são as inclinações da nossa curva. Eles vão nos dar as inclinações, ou seja, a taxa de variação. Se vocês verificarem aqui, M1 é igual à função aplicada no ponto. Ora, é a mesma coisa que a gente estava utilizando no Euler, a função aplicada no ponto, a taxa de variação. Mas por que a gente tem M2? Então vamos olhar aqui. Se a gente olhar esse gráfico, a gente tem aqui a nossa condição inicial, aqui nesse ponto. Aplicando M1, ou seja, aplicando a função aqui nesse ponto e descobrindo a nossa inclinação, a gente vai obter essa linha pontilhada vermelha. Essa inclinação que a gente obteria com o método de Euler explícito. Então, essa inclinação nos daria uma resposta aqui de x. O que acontece com o método de Runge-Kutta de segunda ordem? A gente usa essa inclinação inicial para vir até o meio do nosso passo de integração. Então, vocês podem ver que aqui a gente está no tempo k, né, no tempo do passo de integração k, e aqui é tempo mais ΔT. Portanto, aqui no meio é mais ΔT sobre 2. A gente está na metade do nosso passo de integração. Então, a gente usou a primeira estimativa da inclinação da curva, não para ir até o final do nosso passo de integração, mas para ir até a metade dele. E aqui na metade, a gente aplica o método de novo para descobrir essa inclinação na metade do passo de integração para obter o M2, que vai ser uma inclinação corrigida. Então, na verdade, aqui em M2, a gente vai utilizar a função aplicada no ponto, mais ΔT sobre 2, metade do passo, vezes a primeira inclinação. Então, esse M2 aqui vai ser uma inclinação corrigida. A gente vai pegar a M2, que é essa inclinação azul pontilhada, vai voltar aqui para o início, né, no início do nosso passo de integração, e agora vai aplicar a inclinação corrigida. Então, o meu próximo valor de x vai ser igual ao valor atual, mais o ΔT completo dessa vez, não dividido por 2, porque a gente quer ir até o final do passo de integração, vezes a inclinação corrigida, que agora é dada por essa linha azul contínua. Então, assim é que é feito o procedimento com o Runge-Kutta de segunda ordem. A gente obtém uma inclinação corrigida, por isso que ele acaba sendo mais preciso que o Euler explícito, mas ele tem uma etapa a mais apenas.
Então vamos olhar o nosso exemplo de novo para ver como é que fica isso. Utilizando a mesma EDO, com a mesma condição inicial, portanto a mesma solução analítica e o mesmo passo de integração, ΔT igual a 1. Então vamos ver como é que fica. M1 no ponto 0, no passo de integração 0, é a função aplicada em x0, portanto 0,2. A gente já tinha obtido isso lá em Euler. Agora, o M2, que é a inclinação corrigida, no ponto 0, vai ser a função aplicada em x0 mais ΔT sobre 2 vezes a inclinação nesse ponto, que vai nos dar 0,22, ligeiramente diferente do 0,2. Isso vai nos dar um x1 de 1,22. Agora a gente sabe o valor de x no primeiro segundo. Então a gente repete para calcular no próximo tempo. Então k igual a 1, a gente vai calcular primeiro a inclinação M1 no ponto 1, no passo de integração 1, portanto a função aplicada em x1. Então a função aplicada em x1 agora vai nos dar 0,244. A gente vai utilizar esse valor para calcular a inclinação corrigida, o M2, no ponto 1. Então a função aplicada no ponto 1 mais ΔT sobre 2 vezes a inclinação M1 no ponto 1. Isso vai nos dar 0,2684, que utilizando na equação geral, Runge-Kutta de segunda ordem, vai nos dar 1,4884. E esse procedimento vai sendo repetido ao longo do tempo da mesma maneira que o método de Euler explícito. Aqui a gente tem uma tabela com os valores de x. As duas inclinações, vocês podem ver que geralmente as inclinações estão próximas aqui. A corrigida fornece um valor um pouquinho maior. E aqui a gente tem o nosso valor de x para cada tempo de integração. A gente pode reparar também que a solução analítica agora, aliás, a nossa solução com Runge-Kutta de segunda ordem já está muito mais próxima da solução analítica do que aquela obtida com os métodos de Euler explícito e implícito. Para o Runge-Kutta de quarta ordem, a gente vai modificar um pouquinho mais além do Runge-Kutta de segunda ordem. Então, M1 e M2 permanecem da mesma maneira que o Runge-Kutta de segunda ordem, porém agora a gente tem mais duas correções da inclinação. A gente tem M3, que também é uma correção na metade do nosso passo de integração, e a gente tem M4, que é a inclinação utilizada para o passo de integração completo. Então a equação geral para descobrir o nosso próximo valor da variável de estado vai ser xk mais 1 é igual a xk mais ΔT, portanto até aqui tudo igual, vezes essa média ponderada das quatro inclinações que a gente obteve. Então a gente obtém uma primeira inclinação e a gente faz correções dela, nesses 4 m's aqui, e a gente utiliza uma média ponderada desses 4 m's. Por que que M1 e M4 têm índice 6? Porque M1 e M4 dão um passo completo no passo de integração, enquanto que M2 e M3 vão apenas ΔT sobre 2. Então acaba sendo uma média ponderada desses 4 elementos aqui. Essa é a diferença do Runge-Kutta de quarta ordem para o de segunda. A gente vai acabar tendo mais duas correções da inclinação e aqui, em vez de utilizar uma inclinação só, a gente vai utilizar a média dessas 4 inclinações. Vamos ver como é que fica isso no problema, no mesmo problema que a gente já utilizou? Então, para K0, a gente vai ter o mesmo M1, né? Função aplicada em x0, 0 já vimos que é 0,2. O M2 no ponto 0 vai ser 0,22, igual anteriormente. E agora o M3, que vai ser a função, aqui faltou um F, a função aplicada em x0, mais ΔT sobre 2 vezes M2 no ponto 0. Ou seja, tudo aqui, onde tiver a minha variável, vai ser substituído pelo que está dentro do parênteses aqui. Então, se a minha função é 1/5 de x, quando eu estiver aplicando M3, vai ser 1/5 de x0 mais ΔT sobre 2 vezes M2 zero. Eu aconselho vocês pausarem o vídeo, no próximo slide vai ter a tabela com todos os valores também, eu aconselho vocês a pausarem o vídeo,
tentarem fazer sozinhos os cálculos também e ver se vocês entenderam direitinho o método, se conseguiram aplicar. Vocês podem até mesmo fazer em Excel, fazer em MATLAB, fazer em Python, como vocês quiserem. Então, a gente vai calcular, depois de calcular M3, ainda com metade do passo de integração, a gente utiliza M3 para calcular a quarta inclinação, M4. De posse dessas 4 inclinações, a gente calcula o próximo valor de x com a média ponderada. Da mesma maneira que para os outros 3 métodos, a gente repete esse procedimento até o fim do tempo de integração. Então, aqui embaixo a gente repetiu o método para o próximo passo de integração, para a função aplicada em x1, para a gente calcular o x2. Então, aqui está a tabela com os valores das 4 inclinações para cada passo de integração e o valor da nossa variável x ao longo do tempo também. Aqui a gente tem um gráfico comparando esses dois métodos. Então a gente pode ver que o Runge-Kutta de segunda ordem e o de quarta ordem estão muito mais próximos da solução analítica do que os métodos de Euler explícito e implícitos que a gente viu anteriormente. A gente pode ver aqui que o Runge-Kutta de segunda ordem está um pouquinho mais distante nesses últimos pontos da solução analítica, muito provavelmente por causa desses erros que vão se propagando ao longo de cada passo de integração, enquanto que o método de Runge-Kutta de quarta ordem está exatamente em cima da nossa solução analítica. Esses métodos, por exemplo, o método de Runge-Kutta de quarta e quinta ordem está programado no MATLAB numa função chamada ODE45. Então ele mistura essa Runge-Kutta de quarta ordem que a gente acabou de ver com um outro Runge-Kutta de quinta ordem, e ele vai verificando qual que é necessário. E ele tem uma outra diferença também, o ODE45, a função programada em MATLAB, que ela possui passo variável. A gente está utilizando aqui no nosso método apenas passo fixo. Essas rotinas, geralmente rotinas mais evoluídas de softwares pagos, elas já possuem passo variável. O Scilab também possui isso, NumPy do Python também, enfim, Polymath, enfim, uma infinidade de softwares já possuem essas rotinas programadas. Aqui eu mostro para vocês um exemplo de como colocar em MATLAB o método de Runge-Kutta de segunda ordem e o método de Runge-Kutta de quarta ordem, já comparados aqui com as soluções analíticas. Então, gente, esses eram os métodos de integração numérica que a gente viu: Euler explícito, Euler implícito, Runge-Kutta de segunda ordem e Runge-Kutta de quarta ordem. Eles são métodos relativamente simples, porém eles demandam uma certa atenção quando a gente estiver aplicando eles. Então eu volto a aconselhar vocês a pegar o vídeo, olhar aquelas tabelas com os resultados, pausar ali e tentar fazer cada cálculo separadamente para ver se vocês entenderam bem o método. Na próxima aula eu vou trazer alguns exemplos aplicados e também vou trazer alguns exemplos de sistemas de EDOs, que vai ser o mais comum que a gente vai ter que resolver nos problemas. Então, geralmente a gente vai ter um balanço de energia vinculado ao nosso balanço de massa, portanto, um sistema de EDOs para resolver. Certo, pessoal? Então tá, até a próxima aula.